Agora é um caso de grande preocupação para uma família daqui de Maceió. O pai de Bento, um garotinho de apenas 5 anos, está enfrentando muitos problemas com o plano. A família foi surpreendida com a suspensão do serviço sem prévio aviso das terapias essenciais para o filho, que inclusive é autista. E agora ele está, gente, sem o tratamento. A situação é desesperadora. Confira na reportagem de Alan Garcia. Ouvir um pai aflito sempre será uma reportagem difícil. O filho mais novo do Luveci é autista e corre o risco de ficar com sequelas por causa do plano de saúde. Cada dia que ele passa sem terapia é menos um dia para aprender e multiplique esse menos um dia para aprender por 100 vezes ele desaprender. Ele vai sair da rotina dele, ele vai sair do aprendizado dele e ele vai regredir. Essa é a grande realidade do TEA. Isso é a grande preocupação de uma família com TEA. A criança tem que avançar, porque se ela regredir e a janela de aprendizagem fechar, ela não vai aprender de novo e ela vai ficando com sequelas de aprendizagem. E isso é o maior dos problemas da gente. Luveci diz que a administradora do plano de saúde não tem profissionais para atender o Bento aqui em Maceió. O grau de autismo dele exige terapias com psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional e o analista do comportamento. São 20 horas por semana, serviços encontrados fora da rede. A gente foi no profissional, que é o neurologista, ele fez o relatório com todas as terapias de que ele precisa. A gente procurou a Unimed encaminhou a gente para clínicas que não eram suficientes por conta de profissionais que têm que ter certo tipo de formação. E a própria Unimed chegou para a gente pedindo se a gente sugestões de clínicas que tivessem esses profissionais. Eu prontamente levei 3 orçamentos de clínica que tem esses profissionais e eles escolheram uma clínica que é a que ele está hoje, há 18 meses. E então ele vinha fazendo tudo normal, não tinha até o momento, não existia problema. Mas uma decisão do plano deixou todos sem chão essa semana, assustados, com medo do que vai acontecer. A nossa maior angústia é que ele fique sem o tratamento e que ele desaprenda esses 18 meses que ele aprendeu. O tratamento dele foi interrompido sem prévio aviso. A gente não teve aviso do plano de saúde, a gente não teve informação nenhuma. Simplesmente a gente chegou na clínica e disseram para a gente que o tratamento dele ia ser interrompido. O Bento não está aqui nessa gravação porque, nesse momento, sexta-feira, 4 horas da tarde, está na escola. Um dos avanços que ele conseguiu por causa da terapia. Sentar à mesa para as refeições com a família, mais um avanço que esse menino de 5 anos conseguiu, diante do esforço dele e também da equipe que cuida dele. Pai, mãe, o irmão de 11 anos. Falta um, é o mais velho, o de 18. Não está aqui, está trabalhando. Mas já prevendo todas as dificuldades, toda a regressiva que o Bento corre o risco, a família montou esse espaço. Um espaço com a piscina de bolinha, uma tela para ele poder brincar. Aqui, ele vai receber amor, carinho da família. Mas o atendimento médico só na clínica, para onde ele não vai mais. Uma família atípica sempre se apoia na outra, mas estão todas no mesmo barco. Sozinhas, discriminadas, perdendo direitos até conquistados na justiça. No final das contas, somente a família é capaz de entender e dar as mãos. A de Bento levanta todos os dias para viver o mundo dele. A gente tem relatos de pessoas próximas, que a gente se conversa, de que a Unimed fez essa prática não só com a gente, mais famílias que buscaram esse atendimento correto, porque o atendimento tem que ser da maneira certa, porque senão não adianta. Eles foram interrompidos também. E, assim, existe o relato dessas pessoas que foi da mesma maneira. A gente não foi notificado, a gente não foi procurado pelo plano e simplesmente interrompeu. Olha, sobre a denúncia, nós procuramos a Unimed, mas ainda não recebemos uma resposta. E a gente continua falando dessa situação
que é motivo de preocupação e sofrimento para muitas outras famílias, aliás. Vamos ao vivo aqui com o repórter Alan Garcia para entender melhor o impacto dessa decisão e como as famílias podem procurar o direito delas. Alan. Oi, Beatriz. Que sofrimento da família aí do menino Bento, de 5 anos, não só da família dele, mas de tantas outras que frequentam a mesma clínica, que disse para o pai do Bento que a partir da semana que vem não terá mais a terapia que essas crianças tanto precisam. Mas e aí? Vão fazer o quê? Vão ficar olhando, vendo os filhos regredirem tudo que conseguiram aprender, sentar à mesa para jantar? Agora, por exemplo, devem estar assistindo a gente e o Bento na mesa. Mas será que ele vai voltar a desaprender tudo? Será possível um negócio desse? Quem está aqui com a gente é o advogado especialista em saúde pela PUC de Minas, Caio Ciríaco, que vai mostrar para essas famílias que existe um caminho. Talvez um caminho duro, mas é preciso. Caio, boa noite para você. Primeiro, a gente quer entender o que é que está acontecendo, porque não é a única família, não foi a primeira reportagem que eu fiz, acho que eu já fiz umas 3, ou seja, já tem umas 3 famílias que eu conheço que estão passando pelo mesmo problema. O que está acontecendo no Brasil? Boa noite para você. Boa noite a todos. E, de forma geral, o que está acontecendo com todos os planos de saúde é uma verticalização dos planos de saúde, em que os planos de saúde que antes se socorriam de clínicas especializadas fora da sua rede credenciada ou que credenciavam essas clínicas, agora estão descredenciando todas essas clínicas para fazer clínicas próprias na tentativa de reduzir o custo desses tratamentos. Em contrapartida, estão prejudicando adultos, adolescentes, crianças que não podem parar o tratamento. É isso que diz a medicina e a justiça já comprovou isso, né? Exatamente. Na verdade, eles estão atropelando os procedimentos que são previstos até na própria lei dos planos de saúde. A lei dos planos de saúde, em caso de descredenciamento, ela determina que o plano de saúde tem que avisar os beneficiários com um prazo mínimo de 30 dias. E como a gente viu, nesse caso, segundo o relato da família, não houve esse aviso prévio. E a gente ainda tem um agravante no caso dos autistas, que embora a lei dos planos de saúde não preveja isso, mas os autistas com um grau de suporte mais elevado, em razão da rigidez cognitiva e a dificuldade com mudanças, tem entendimento na justiça de que o vínculo terapêutico dessas crianças deve ser preservado. Ou seja, as pessoas que trabalham com ela. Exatamente. As pessoas que trabalham com ela, os profissionais, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, devem, para essas crianças, ser mantido de acordo com o que for a recomendação médica. Portanto, diante de tudo isso que a lei já colocou, das regras que existem, né, dos próprios planos de saúde, o que a família do Bento e todas as outras que passam pela mesma situação agora devem fazer? A primeira coisa que essas famílias devem fazer é entrar em contato com o plano de saúde e abrir um registro, uma reclamação na ouvidoria do plano de saúde, anotar esse protocolo que vai ser importante caso não seja resolvido na via administrativa. Assim que registrar o protocolo no plano de saúde, registrar também essa situação junto à ANS, no próprio site da ANS é possível fazer essa reclamação cadastrando inclusive o protocolo do plano de saúde e, se nada disso resolver, procurar um advogado de sua confiança, especialista em direito da saúde, para que possa ir ao judiciário, para que o judiciário possa intervir e garantir a manutenção do vínculo terapêutico dessas crianças, dessas pessoas que estão passando por essa situação. Você que é advogado, tem esse contato com a justiça, é um advogado especialista na área da saúde. O que a justiça tem respondido diante de situações como essa? Tem sido uma resposta favorável às famílias ou favorável às empresas donas dos planos de saúde? Nesse ponto é muito importante verificar o relatório médico de cada pessoa, porque quando a gente fala em autista, a gente não está falando de um público homogêneo. São públicos com níveis de suporte e necessidades diferentes. Mas nos casos específicos de nível de suporte maior, em que aquela quebra do vínculo terapêutico vai causar prejuízos, vai causar regressão, perda de características e habilidades desenvolvidas pela criança, o judiciário tem entendido pela necessidade de manutenção do vínculo terapêutico, ou seja, de não mudar os profissionais que atendem a criança. Agora, em outros casos,
menos graves, vamos dizer assim, menos intensos, com nível de suporte menor, o judiciário exige pelo menos uma adaptação mínima para que seja feita uma mudança gradual e não brusca e abrupta como tem acontecido. Caio, muito obrigado pelas suas informações. E aí eu trago um pouco da intimidade da família do Bento, do pai, né, chamado Lucevi. Ele é um servidor público, então os chefes entenderam e tentaram entrar num acordo e ele consegue sair mais cedo, né, tá em casa mais tempo com a família. E aquela família que não consegue acertar isso com o patrão, né, com o dono lá da empresa onde trabalha, como é que fica o cuidado dos filhos? Ainda tem isso, né, Caio? Vocês ainda encontram essas nuances, né? Esse quebra-cabeça. Uma família que consegue ser dispensada do trabalho, mas tem família que não consegue. Exatamente, principalmente nas empresas privadas, isso é bem presente. Servidores públicos muitas vezes conseguem até na justiça a redução da carga horária de trabalho sem redução dos vencimentos, justamente para poder dar atenção aos filhos que necessitam de mais tempo realmente dos pais para atender suas necessidades. Mais uma vez, obrigado, Caio. Bom, Beatriz, está aqui, né, um pouquinho dessa explanação com o advogado Caio para essas famílias que passam por esse momento tão difícil. Já não basta, né, enfrentar toda a carga que o filho tem ali. O Sevi também colocou para a gente que ele prepara os filhos mais velhos, um de 18 e o outro de 11, que estava em casa, para cuidar do Bento, né? Porque pela ordem cronológica da vida, os pais vão primeiro. Quem vai ficar para cuidar do Bento? Os irmãos.